Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, galera, é aquele vídeo que vocês gostam, que vocês comentam bastante, que vocês interagem com a gente e a gente também gosta de fazer. A gente vai testar a RX 570, como vocês já devem ter visto no nome do vídeo aí, plaquinha de 8 GB lançada lá em 2017, beleza? A gente vai mostrar ela montada no PC ali e vamos testar em alguns jogos da atualidade aí e ver como que ela se comporta, como que ela roda. Fechou? Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, é muito importante pra gente. Sem mais enrolação e sem mais delongas, bora pro vídeo. Placa de vídeo devidamente instalada, tá aqui nossa RX 570, no PCzão aqui, vou mostrar para vocês a configuração. Primeiramente ela, né, RX 570. Ela tem 8 GB de memória DDR5, memóriazinha da Samsung, uma largura de banda aí de 256 bits. E aqui a configuração do PC que eu estou utilizando, Ryzen 5 5600, é um 6/12, a gente tem 32 de memória, né, 32 GB de memória DDR4, 3200 MHz e um NVMe de 1 TB aí, beleza? Agora a gente vai iniciar as baterias aí diretamente nos jogos, bora lá! Vamos iniciar, pessoal, nossa bateria de teste com a nossa RX 570. O primeiro jogo escolhido aqui foi o PUBG. Eu quero estar mostrando para vocês como que vai funcionar o gráfico de testes para ficar bem claro, beleza? Aqui a nossa RX 570, temperatura dela, porcentagem de uso da placa de vídeo e a quantidade de VRAM que está utilizando dos 8 GB disponíveis da placa de vídeo, beleza? Aqui está em 1.8. Nosso processador Ryzen 5 5600, temperatura dele, porcentagem de uso do processador. Nossa memória RAM, aqui a quantidade de uso dela, FPS, quantidade de FPS e aqui a média de FPS, tá? Deu uma bugadinha aqui na escrita do memória, mas não tem problema, ficou bem claro o que é. Beleza? Essa média de FPS aqui eu vou começar a contar somente quando a gente iniciar a partida, para ficar bem justo aí para nossa plaquinha de vídeo. Beleza? Vamos procurar então a partida aqui. Partida encontrada, vamos iniciar aí a nossa contagem de quadros. Eu sinto bastante drop, tá? A resolução que a gente está utilizando aqui é Full HD e tá quase tudo no mínimo aqui o jogo, beleza? Jogos competitivos assim a gente utiliza configurações mais baixas, né? Mas depois eu vou dar uma aumentada nos gráficos durante a partida para vocês verem as diferenças. Média de 184 FPS, uma média muito boa aí para uma plaquinha de vídeo que está quase completando uma década, né? Vamos ver na parte do avião e do drop aqui, que geralmente carrega um pouco mais. Deu uma queda ali para 98, baixou um pouquinho a média, mas já subiu de novo. Escolher um lugar mais safe aqui, para a gente não ter tanta trocação de início e conseguir testar, né? Vai ter bastante gente no avião ainda, vou tentar cair mais nos extremos. Vou marcar aqui uma cidadezinha mais longe. Bom, galera, como vocês podem ver aí, o uso da GPU aí sempre acima dos 90%, o que é o correto, né? O uso da placa de vídeo. E o processador ali na faixa dos 46%, ou seja, o processador e o hardware não está limitando em nada, beleza? Memória RAM a gente também tem de sobra, né? 32 GB, está utilizando ali 12 GB de RAM e mantendo aí de média 185 quadros, é bastante média, tá? Eu, pra falar a verdade, tô ficando bem surpreso com o resultado, até porque é uma plaquinha de vídeo, como eu acabei de mencionar, de quase uma década, lançada lá em 2017, se tornando aí um excelente custo-benefício nos dias de hoje, né? Principalmente aí com o hardware tão caro, né? Vamos ver se a gente acha algum loot aqui nessas casinhas. Vamos dar um rolê por Weekend. Aí, setupzinho já montado, M4 e uma carzinha. Tô jogando sem fone, se eu ver alguém pode ver que é morte na certa. A bundinha da M4. Vamos
PUBG nunca foi um jogo otimizado, né, galera? É um jogo que sempre dificultou a vida aí de quem quer rodar o game. Oh, caramba, peguei a munição errada. De forma otimizada. Tá, eu vou lá pra fora, vou pegar o carrinho que eu vi ali, só pra gente tentar rodar o game ali de um modo mais... Ah, vou dar uns tiros aqui. Rodando muito bem. 168 quadros de média. Cadê a rua? Vou ali na rua pegar aquele carro que eu tinha visto. Mas aí mantendo os seus 169 quadros de média. Então dá pra jogar no competitivo aí bem tranquilo. Se você tiver um monitor 144, né, Full HD, a 570 aí, somado ao hardware que eu tenho aqui, tá empurrando bem tranquilo. Memória RAM ali também. Nesse jogo aqui dá pra ver que 16 GB é suficiente, né? Pois está consumindo 12 GB ali. E o Ryzen 5 com muita folga ali, utilizando apenas metade do poder de processamento dele. Como eu falo em todos os vídeos, galera, ignorem a gameplay e foquem no desempenho do hardware ali. Eu estou numa posição bem desconfortável aqui em pé, sei que isso não é desculpa, mas foquem nos gráficos do hardware ali, beleza? Cara, esse mapa aqui não é o mais ideal pra gente testar uma trocação, mas pra testar... Vamos ver esse safado. Foda vai ser com essa... Olha ele lá, né? Opa, nocauteei. É duo, galera. Eu acho que eu tinha clicado solo. É solo contra duo. Eu nunca joguei nesse modo. Olha ele. Cadê esse safado? Aí, galera, dando para testar bem de boa. 165 quadros é uma taxa considerável. Aí a gente já pegou uma 8x aqui para nossa car. Cadê o vertical? Não. Precisamos de bala amarela para car, né? .70 tá ótimo. E bala verde aqui para nossa M4. Dropando aqui isso aqui. Sem colete, pegar o colete daquele safado. Cadê o loot dele? Esse teclado aqui, ele tem anti-ghost, cara. Não dá pra apertar mais teclas junto. Se você aperta o shift e tenta pular, ele não pula. Ele não tem anti-ghost, né? Bora lá, vamos dar mais uma andada aí pelo mapa. Mas, como vocês podem ver, está rodando bem de boa aí. Mais de 160 quadros de média. Tranquilaço. PUBG aí é o primeiro jogo da lista. Vamos ali pro meio dessa trocação, tomar uns tiros e finalizar o teste aqui. Oi. Spray. Spray bom era GC. Bora lá, bora lá, bora lá. Oi, morri. É isso aí, galera. PUBG, acima de 160 quadros de média, muito bom. Bora pro próximo game aí. RX tancou o primeiro, bem tranquilo. Segundo jogo, galera, BF6. A gente tá jogando aqui no modo Hexsec.
Pra falar a verdade, eu nunca joguei IBF. O meu parceiro já desconectou ali. A gente tá jogando aqui no Duos, né? Eu vou iniciar a contagem de quadros aqui. Estamos com a contagem iniciada, na média. E é isso aí. Esse aqui é um jogo bem mais pesado, né, galera? Aqui nossa plaquinha tá sendo levada ao extremo. Eu já vi que caiu um cara ali, acho que eu não vou durar é nada. Como que abre a porta aqui nisso aqui? Quando puder, dá uma olhada nelas. Pega sozinho as coisas. Precisa apertar. Galera, 43 quadros. Aqui a gente tá jogando em Full HD. No modo... Eu já mostro ali pra vocês o modo que tá. É o modo intermediário, equilibrado. Tá? Dá pra baixar mais os gráficos. Mas assim, o gráfico tá bem bonito. Uma taxa de quadros baixa para um jogo competitivo. Porém é um jogo muito pesado, um jogo atual, né, galera? Então é normal que a placa esteja sofrendo. Mantendo ali 43 FPS, utilizando 5.8 de VRAM. Eu queria deixar assistindo, será que tem como assistir? Aí fica mais fácil de eu ir falando. Tá aí. Mantendo ali 5.8 do uso do VRAM, que é a memória da placa de vídeo, 14 GB da memória RAM, plaquinha sempre em 100%, 68 graus, processador tá dando conta tranquilo, e os FPS ali na média de 43. Eu vou tentar alterar o gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês como que tá. Opções, gráficos, a gente tá aqui, ó, automático, equilibrado, em Full HD, beleza? Vou manter assim, porque já tá sofrendo. Segunda chance. Bora abrir um paraquedinho aqui. Cara, BF, Warzone. Pensa num cara que não tem noção nenhuma desses jogos. Dá pra assistir? Queria ficar no modo spec, a gente consegue isso. O cara já vinha camperando o meu helicóptero, cara, pra vocês terem uma ideia. Vou deixar vocês um pouquinho com a gameplay aí, pra vocês ir tendo uma ideia. Mas assim, ó, pelo preço da placa, pela idade da placa, é uma plaquinha aí que dá pra se divertir legal ainda nos dias de hoje. Eu vou tentar colocar aqui o gráfico agora, no mínimo. Cadê? Gráficos. Personalizado, qualidade gráfica. Colocar no baixo. Tá, campo de visão novinha. Ponto de destino, pra lá agora! Vamos desligar tudo que tem para desligar. Dispositivo tela cheia, Full HD. Eu acho que é isso aí. E será que aplicou? Baixo. Gráfico no baixo em Full HD. 40 quadros. Se a gente travar ali a 30 quadros, dá pra brincar no modo campanha, mas no modo competitivo aí fica bem difícil de jogar esse jogo, né? 30 quadros é pouco para um jogo competitivo, mas o jogo tá bem bonito. É um jogo até que bem otimizado, mas realmente aí é muito à frente do tempo dessa plaquinha, né? O tempo foi cruel com ela nesse quesito, mas que nem eu falei, o custo-benefício aí é bem interessante. Tem como mudar de player? Não.
Bom, galera, esse rapaz, ou mulher, não sei, né? Opa! Eu ia falar que ele não sai, não vai pra trocação, ia cancelar a play. Vamos esperar terminar essa playzinha aí pra ver o que acontece. E a média ali não sai dos 38, 40 quadros. Então, como eu falei pra vocês, cravado a 30, daria pra jogar. Mas eu aconselharia só no modo campanha ali, né? No modo competitivo, realmente acho que ficaria bem pesado. E é isso aí, galera. Acho que o BF vai ficando por aqui. O cara joga muito nas escondidas aqui. E eu não duro 1 minuto na partida. Então, bora pro próximo jogo aí. Já deu pra ver que o BF roda. Não do jeito ideal, mas roda aí. Dá pra se divertir com essa plaquinha aí. Bora de próximo game. Esse 2, eu pedi ajuda pro Chris aqui pra ele ir jogando enquanto eu tô gravando. O Afterburner não funciona aqui no CS, então a gente vai monitorar pelo próprio gráfico da Steam, que é aqui, ó. Então aqui mostra os quadros por segundos, que é o FPS. Aqui mostra o nosso processador, a quantidade de porcentagem de uso, temperatura, e aqui a nossa GPU que está em 100% e a temperatura dela, e lá no finalzinho o VRAM que está em 5.8 GB dos 7.9 disponíveis, beleza? Mas vamos focar no principal aqui, que é os quadros por segundo. O CS é um jogo que demanda bastante processador e é um jogo competitivo. Como a gente sempre frisa nos jogos competitivos, a gente coloca os gráficos sempre no baixo, né? Para conseguir mais taxa de quadros. E com isso a RX 570 está dando conta bem tranquilo, acima dos 150 quadros aí em todo momento, de vez em quando uma quedinha ou outra ali para 150, uma quedinha para 130, mas está mantendo sempre acima de 150 ali e mantendo taxas aí bem altas e bem competitivas, beleza? Vou deixar vocês aí com uma gameplay aí, fiquem observando os quadros ali, que é o mais interessante, mas já deu para ver que a 570 para o CS2 tanca bem de boa e você vai conseguir jogar com uma taxa bem competitiva aí, tá? Se você tiver um monitor 144, 165, você vai conseguir atingir esses quadros aí no CS2 em Full HD, beleza? O uso da GPU, pessoal, vocês podem perceber que ele sempre fica em 100% e é o correto, tá? O processador que não pode estar batendo 100%. Então o processador utilizando a metade do desempenho dele ali, ele está conseguindo extrair o 100% da placa de vídeo e é o correto, beleza? Essa plaquinha ela é bem antiga, né? Como eu já mencionei para vocês, 2017, vai fazer uma década, mas é uma placa ainda muito custo-benefício, tá? Eu já estou curtindo bastante o resultado aqui nos jogos. É uma placa que eu acho que tá aí no mercado há bastante tempo, mas ainda compensa se o orçamento estiver curto, né? Vocês podem reparar que às vezes ele pega ali quase 200 quadros, né? Tem momentos que bateu 220. Então tá tancando aí bem tranquilo o CS2. É isso aí. Bora testar mais um jogo. CS, um jogo aí que com certeza a placa deu conta de tancar aí bem tranquilo, mantendo as taxas bem altas. É isso aí, bora de próximo jogo. Próximo título, galera, na nossa bateria de teste, Red Dead 2. Vou iniciar aqui a contagem da média de FPS. A gente está jogando isso aqui tudo no baixo, em Full HD, 1920 por 1080. E o jogo está ficando próximo ali da casa dos 60 quadros, né? A gente vai entrar um pouco aqui na cidade, a gente tem um pouco mais de construção, de mais textura para carregar. Vamos ver como ele se comporta e vou deixar vocês aí acompanhando a gameplay. A RX 570 sempre em 100% ali, o que é normal. Temperatura até que boa. Ryzen 5 e a memória RAM ali consumindo bem tranquilamente, não seriam eles os limitadores, né? Aqui a gente vai ter uma limitação mais da placa de vídeo mesmo, que mesmo assim está entregando uma qualidade excelente, né? Pelo jogo que é.
Red Dead ele é um jogo muito pesado, muito bem construído, né? É um jogo que vai ficar para a história dos games, né? Excelente média, galera, e 57 quadros é de se impressionar. Uma placa de vídeo aí de quase uma década, né? Agora a gente vai colocar esse jogo no médio. Na realidade eu vou colocar já no ultra para vocês verem a diferença. Eu chuto que vai ficar aí na casa dos 30 FPS. Pode pôr aí, Cris, no ultra pra gente ver como é que fica. Mas assim, galera, para quem quer jogar, a 570 aí tá dando conta tranquilamente, né? Com tudo no baixo, óbvio. A gente reiniciou o game aqui, galera, agora com os gráficos todos no Ultra, mantendo ali o Full HD, que é o nosso monitor, né? Creio que a maioria dos jogadores de hoje em dia no Brasil aí utilizam dessa resolução, né? A gente vai continuar ali no modo história, porém agora tudo no Ultra. O jogo entrando a gente já coloca para fazer as médias de FPS ali para vocês irem acompanhando com a gente. Jogo iniciado no Ultra, vamos começar a contagem de quadros. 25 frames, é o que eu imaginei, que ele iria rodar aí próximo de um PlayStation 4, né? Para quem não sabe, aí o Play roda com essa taxa de quadros, o que é jogável, né? Se ele estabilizasse em 30, talvez você mexendo numa configuraçãozinha ou outra, o que é jogável, né? Esse tipo de jogo de modo história aí, 30 FPS, dá pra jogar, dá pra zerar, para quem preza aí por uma qualidade gráfica melhor, né? Hello, sir. Hey, careful there. Ela tá se esforçando aí para manter os 30. E é isso aí, galera. Red Dead, mais um jogo, mais um clássico aí que a nossa 570 conseguiu entregar aí, diga-se de passagem, com bastante qualidade. E para quem não preza por tanto gráfico, vai conseguir rodar aí perto dos 60 FPS sem problema nenhum. É mais um jogo aí, mais um baita título que a nossa 570 suportou. Bora pro próximo game e creio que o último do nosso teste. Por último e não menos importante, nosso queridíssimo GTA V já está contando as médias aqui dos FPS. A gente está jogando aqui em Full HD com os gráficos todos no alto, tá bom? Pré-definição no alto. E o jogo está acima de 60 FPS, bem tranquilo. É aquela questão, né, rapaziada? Se vocês quiserem manter uma média de FPS mais alto, se vocês baixarem o gráfico, com certeza ela vai dar mais FPS, né? Dependendo do hardware que você tem aí. Mas o GTA é um jogo já mais antigo, né? Porém muito bem otimizado desde que lançou. E não deixa de ser um jogo muito bonito, muito interessante. A gente vai dar um rolê de carro por aqui. Vou tentar pegar o centro da cidade ali para vocês verem como que se comporta. RX 570, 100% de uso, 62 graus, uma temperatura aceitável. Apesar que aqui, pessoal, eu estou num ambiente climatizado, né? A gente está com ar-condicionado aqui. Memória RAM ali nos seus quase 11 GB. O Ryzen 5 com folga aí, 26% de uso a 47 graus. Bem tranquilo, bem leve.
e o jogo com uma média de 74 quadros. Chegando aqui no centro da cidade, a tendência é que ele caia um pouco os FPS, mas vamos ver como que a nossa 570 vai encarar isso aí. You got lucky, buddy. É isso aí, galera, deu pra ver que GTA é mais um jogo em que a 570 não vai ter muito sofrimento para rodar. Vai rodar bem tranquilo aí em Full HD. Se a gente baixar os gráficos, vai rodar com uma taxa de quadros mais alta ainda. E é isso aí, a gente vai concluir esse vídeo aqui. Vou fazer a finaleira ali para vocês, trocar uma ideia. E espero que vocês estejam gostando, tá? Quem tá assistindo até aqui, se puder já deixar o like, se inscrever no canal, é bem importante pra gente. A gente sempre frisa isso. E vamos finalizar esse vídeo, vamos fazer as conclusões ali e ver o que deu pra gente tirar de aproveito desse conteúdo. E é isso aí, galera, a gente finalizou nossa bateria de testes. Como deu pra perceber ali, ela é uma placa que se comporta muito bem em Full HD, ela dá conta do recado e é uma excelente opção para você que está com orçamento mais apertado e quer montar o seu PCzinho ou já tem um PC e quer colocar uma plaquinha de vídeo. Essa placa aqui é facilmente encontrada abaixo dos R$900 no dia da gravação desse vídeo, né? Pode ser que quando você assista esteja mais barato ou mais caro, mas é uma placa muito custo-benefício, ela tem um excelente poder de desempenho relacionado com o valor que você vai estar investindo, beleza? Como vocês puderam ver ali, deu para rodar GTA V, Red Dead, CS, Valorant, a gente jogou o BF6, todos esses jogos ali, né, com exceção dos mais pesados ali, que foram o Red Dead e o BF6 ali, ela sofre um pouco para rodar, mas mesmo assim é uma plaquinha que dá conta do recado, muito robusta. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham? Vale a pena investir numa plaquinha dessa hoje? Deixa nos comentários aí. Se vocês querem ver mais testes como esse, também comentem aí qual hardware vocês têm curiosidade de saber, se roda, o que roda, quais jogos vocês querem que a gente teste. Comenta bastante, deixa seu like, é muito importante pra gente isso aí. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dá bastante trabalho fazer um conteúdo desse. E até o próximo vídeo. Tamo junto.